Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre direito imobiliário na prática, nossa aula 3. Vamos falar hoje sobre o direito da posse. Eu sou o professor Sérgio Santana. Vamos lá? Direito da posse. O objetivo dessa aula é estudar as noções básicas e fundamentais sobre o tema da posse e a legislação a ela pertinente. O que é a posse, como ela irá se manifestar na prática diária do profissional, como a lei trata a sua importância na prática profissional. Na área de direito, chamado direito das coisas, é um tema que costuma ser bastante interessante, que é o direito da posse. Mas por qual razão seria essa importância, né? Por que tem tanto debate sobre este tema? É o que nós vamos ver. A posse está dentro dos direitos, no livro 3 do direito das coisas. É um ramo do direito composto por um conjunto de normas ou regras que tratam das relações que os homens estabelecem quando adquirem algum bem. Isso é o direito das coisas. A posse está dentro do direito das coisas. Mas, na nossa humilde opinião, entendemos que a posse seria melhor colocada, vamos dizer assim, no direito da propriedade ou no direito real, porque ela é sui generis. E que troço é esse, né? Sui generis. Sui generis é uma expressão em latim que significa seu próprio gênero, ou único em sua espécie, muito utilizada no direito, quando indica o que é particular, que é peculiar. Reporta-se a um fato singular, por exemplo, sem semelhança com nenhum outro tipo, no seu gênero peculiar e singular. Porém, possui várias espécies. Para que possamos compreender melhor qual a relevância do direito da posse, é importante pensar que, em uma situação bastante comum, a tentativa de se comprar um terreno, muitas vezes, quando perguntamos pela documentação do terreno, registro do imóvel, se o proprietário realmente tem a posse, não tem, que não tem o que, quando se compra o imóvel anterior, então é feito toda uma análise para a gente verificar se a documentação desse imóvel está tudo em ordem. E importante é a questão da posse, se realmente o proprietário tem essa posse. Ele pode ter o domínio, mas ele pode ter perdido a posse. É algo que vamos falar um pouquinho mais para frente, sobre perda da posse. Imagine uma família que invade um terreno e ergue ali um barraco para morar, e passar ali a agir como se deles fossem proprietários. O primeiro fato a se considerar é que, de um acordo com o direito, essa pessoa que se mostra como dona do imóvel, né, no exemplo dado da invasão, ela não é proprietária, ela é possuidora, ela tomou a posse. Em segundo lugar, não sendo proprietária, nos termos jurídicos, que tipo de relação essa pessoa estabeleceu com o bem? É justamente a relação da posse. E é essa situação como surge a noção da posse. É uma espécie de relação que liga alguém a uma coisa, que dá à pessoa a capacidade de exercer poderes sobre a coisa como se realmente fosse dela. Ela, tomando posse, se torna possuidora. Isso nós temos tratado no Código Civil, né, com vários diversos artigos, mas que cuida da maneira especial do tema, entre os artigos 1196 a 1224, definindo a partir da determinação de quem é o possuidor. Considera-se possuidor todo aquele que de fato exercita pelo pleno ou não de alguém dos poderes inerente à posse. Vamos verificar aqui a própria lei que define o que é a posse, né? Aí depois nós para frente nós vamos ver a questão da posse direta, né? A definição da posse é uma forma de exteriorização dos poderes da propriedade, manifestando-se desta forma por meio de um documento que aprove, ou de um modo independente, sem nenhum tipo de relação que a preceda. Vamos verificar aqui. A aquisição da posse ocorre no momento
em que a pessoa faz uso dos poderes inerentes à propriedade sobre a coisa. Foi o exemplo que nós demos da invasão do terreno. Já a perda se dá com o fim da possibilidade ou uso desses poderes, seja pela transferência da coisa, pela tradição, pelo abandono, pela perda, quando a coisa desaparece, né, destruição ou pelo exercício da posse por uma outra pessoa. É o caso que nós vimos como nosso exemplo. O artigo 1204 diz assim: adquire-se a posse desde o momento em que o torna possível seu exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. O artigo 1223 fala da perda da posse. Quando isso ocorre, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem ao qual ele se refere. Classificação da posse. O Código Civil, além de definir, também vai classificar a posse. A importância da classificação se justifica em razão das medidas judiciais de proteção à posse. A determinação do direito de percepção de frutos, indenizações por benfeitorias, realizações sobre o bem, a perda e destruição do mesmo, ou ainda com relação ao modo como se dá a sua aquisição e os seus efeitos. Vamos passar então a verificar os tipos de classificação de posse. Então nós temos uma posse chamada posse direta e nós temos o que chamamos de posse indireta. Tanto a posse direta como a posse indireta são conceituadas pela lei, pelo Código Civil, a partir do artigo 1197, conforme segue. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Assim, a posse direta vai se caracterizar pelo afetivo exercício de um poder de uso, dispor ou perceber benefícios sobre uma determinada coisa ou um bem, na qualidade de dono. Enquanto a posse indireta é aquela em que a pessoa, apesar de não poder fazer uso imediato e direto da coisa, não tem a faculdade de exercer poder diretamente sobre esta, e ainda guarda algum tipo de relação com ela por possuir poderes inerentes à propriedade. Um exemplo muito comum, um exemplo clássico, seria um contrato de locação, né? Seja ele residencial ou comercial, porque você passa a ter a posse chamada indireta. Posse de boa-fé e posse de má-fé. A posse de boa-fé é aquela em que o possuidor ignora o obstáculo que impede a aquisição da coisa, e será de má-fé aquela em que a posse que possui conhecimento dos vícios que macule ou ignore. O exemplo de posse de boa-fé é a compra da posse pensando não haver reivindicação do seu proprietário. O exemplo da posse de má-fé seria a invasão da posse. Um ponto muito importante para a gente lembrar aqui é a questão de como é que essa posse, essa compra da posse vai ser feita. Fiquem muito atentos ao que nós chamamos um contrato preliminar, um contrato inicial. Não podemos esquecer de que sem esse contrato vai ser uma prova contundente, uma possível ação de uso capião. E prestem muita atenção também, fiquem atentos em relação ao título desse contrato. Esse título podemos começar falando sobre instrumento particular de cessão de posse e outras avenças. Esse título ele é muito importante para classificar o tipo de aquisição e a prova da posse. Posse justa e posse injusta. A posse justa é definida pelo Código Civil como a que não for violenta, clandestina ou precária. Isso está no artigo 1200.
E ao definir a posse justa, por meio da exclusão de algumas características, acaba por definir a posse injusta como aquela violenta, clandestina e precária. Aqui nós temos um lembrete, um cuidado que nós temos que ter aqui, porque quanto aos requisitos de uma possível ação de uso capião, ou seja, a posse tem que ser mansa e pacífica. Esses são um dos requisitos, ou seja, não violenta, não clandestina e não precária, porque senão perde-se o objeto da ação. Os operadores do direito aí, em ações de uso capião, têm que ficar muito atento a essa questão do artigo 1200. Com posse. Esse nome estranho aqui, vamos verificar o que significa, né? A composse é a possibilidade de duas ou mais pessoas exercerem ao mesmo tempo a posse sobre um bem que não admite a divisão. Entretanto, o exercício da posse sobre a coisa por um não poderá ser obstáculo sobre o exercício da posse para o segundo possuidor. Se duas ou mais pessoas possuírem a coisa indivisa, poderá cada um exercer sobre ela os atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros. Isso está no artigo 1199 do Código Civil. E por fim, chegamos ao nosso último bloco. Vamos falar sobre os efeitos da posse. Os efeitos da posse são reconhecidos pelo Código Civil nos seus artigos 1200 a 1222 e dizem respeito à proteção jurídica dispensada à posse, à propriedade de percepção dos frutos ou benefícios, à responsabilidade pela perda ou deteriorização da coisa e à indenização por benfeitorias. A proteção possessória são medidas judiciais previstas no Código de Processo Civil entre os artigos 926 a 933. Tais ações visam a proteção do possuidor quando vê a sua posse ameaçada. O artigo 1210, o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e assegurado de direito iminente se tiver justo e receio de ser molestado. Vamos verificar aqui o conceito da turbação primeiramente. A turbação é uma espécie de ameaça à posse que perturba seu exercício pelo possuidor, sendo que a medida para evitar a concretização da ameaça é a manutenção da posse. A manutenção porque a perda da posse ela foi parcial, ela não foi total. Já no caso do esbulho, a definição é a privação da posse cuja ação cabível é a reintegração da posse, porque houve a perda total da posse. E para os casos de violência iminente, que são aquelas que se encontram em vias de ocorrer, a ação eficaz é o interdito proibitório, porque não houve a perda total nem a perda parcial. Porém, há uma iminência da perda da posse. O interdito proibitório é uma ação judicial que visa repelir algum tipo de ação de ameaça à posse determinado pelo possuidor. Pode-se dizer que se classifica como uma forma de defesa indireta. Das percepções dos frutos. A percepção dos frutos significa proveito que o possuidor pode auferir pelo exercício da posse, desde que o possuidor seja de boa fé.
Ele tem o direito aos frutos percebidos durante o período da sua posse da coisa, aos que ficarem pendentes após o término da posse, e direito ao ressarcimento das despesas com a produção. Só uma definição do auferir, né? Que é obter como resposta, conseguir, colher, auferir vantagens, auferir lucros de um empréstimo. Para o possuidor de boa-fé, restará, perdão, para o possuidor de má-fé, pois nós vamos ver o de boa-fé, restará apenas o direito a ser ressarcido das despesas com a produção, não possuindo direito aos frutos percebidos e devendo indenizar pelos frutos não colhidos pelos perdidos. A responsabilidade pela perda e deteriorização da coisa. Para o possuidor de boa-fé, a responsabilidade em indenizar estará limitada à perda ou à deteriorização da coisa a que der causa. Já o possuidor de má-fé deverá indenizar a perda ou a deteriorização da coisa, ainda que acidental, salvo se provar que estaria ocorrendo, ainda que a coisa estivesse na posse de quem a reivindica. Isso está no artigo 1218 do nosso Código Civil. Indenização pelas benfeitorias. Para que se configure o dever de indenizar pelas benfeitorias, é necessário saber antes o tipo de posse que se estabelece em relação à coisa. Para a posse de boa-fé, haverá o direito de indenização pelas benfeitorias, úteis e necessárias em razão do valor atual do bem. No que diz respeito às voluptuárias, essas, em regra, deverão ser retiradas, porém, diante da impossibilidade da sua remoção, serão indenizadas. Mas, quando caracterizada a posse de má-fé, a indenização estará restrita apenas às benfeitorias necessárias, por seu valor atual ou pelo valor de custo. Vamos só ver a definição das benfeitorias voluptuárias. São as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual da coisa, ainda que a torne mais agradável, ou seja, de elevado valor. Vamos ver um breve resumo da nossa aula de hoje. Na aula vimos que a posse é o exercício de poderes inerentes à propriedade sobre uma coisa. A posse será classificada em direta e indireta, de boa-fé e de má-fé, justa e injusta, e são os efeitos da posse: a proteção possessória, a percepção dos frutos, a responsabilidade pela perda e deteriorização da coisa e a possibilidade de indenização de benfeitorias. Então, encerramos a nossa aula por hoje. No próximo semana, na próxima aula, nós vamos falar sobre direito de propriedade, né? A diferença entre direito de posse e direito de propriedade. Por que que o direito da posse não está dentro do direito da propriedade, mas está dentro do direito das coisas, ou pelo menos poderia estar dentro dos direitos reais, né? Até semana que vem, um forte abraço.